Opa, bom, no vídeo de hoje nós temos a história completa de O Segredo Além do Jardim, do início ao fim, em detalhes. O desenho acompanha os irmãos Wirt e Greg em sua incrível viagem através de uma estranha floresta conhecida como Desconhecido, enquanto buscam uma forma de voltar para sua casa. Em um dia qualquer, ambos misteriosamente acordam no meio dessa floresta sem saber como ou quando chegaram ali. E com o passar do tempo, Wirt e Greg dão de cara com os mais variados seres estranhos e mágicos nesse local, incluindo um velho lenhador e um pássaro falante chamado Beatrice. Guardem bem esses rostos, pois eles serão muito importantes a partir daqui. É claro que sua vida no desconhecido não foi nem um pouco calorosa, pois conforme os dias passavam, os irmãos enfrentavam os mais variados desafios. E no meio desses perigos, nós temos uma criatura do mal conhecida como a Fera. Conforme entravam cada vez mais dentro do desconhecido, os irmãos iam descobrindo que essa floresta escondia os mais variados segredos, além de também abrigar seus maiores medos. Mas se eles quiserem sair desse local e voltar para casa, eles deveriam agir com bravura e enfrentar seus pesadelos de frente. E bem, dessa forma, nós começamos nossa jornada, indo do desconhecido adentro. Ok. Antes de irmos para a história principal dos dois irmãos, nós temos que descobrir o que é o desconhecido. O segredo além do jardim, assim como seu próprio nome diz, esconde inúmeros segredos. Não me diga. E o desconhecido não é diferente. Infelizmente, o desenho não diz diretamente o que esse local é ou onde ele está localizado, mas os eventos que acontecem nos levam a acreditar que esse local é basicamente o pós-morte. Para ser mais específico, o desconhecido é o local para onde as almas dos mortos vão descansar. E esse também é o motivo de vermos inúmeros personagens simplesmente aproveitando a vida com os outros. O que torna essa teoria ainda mais verdadeira é a abertura do desenho. Sim, a abertura que nós muitas vezes pulamos. Se você parar para analisar, cada cena dessa abertura tem um propósito único. A garota de vestido azul é a própria Beatrice. O cachorro, eu acho que tá bem óbvio que ele é. Aquelas abóboras levadas por um gato em uma carroça de avestruzes são as pessoas abóboras de Pottsfield. O gorila do circo é Jimmy Brown. E é melhor parar por aqui, senão não vai ter fim. Além desses que eu citei, existem muitos outros pequenos detalhes e referências à abertura, que nós vamos abordar pouco a pouco mais pra frente. Isso deixa ainda mais claro o quão bem feito é a história desse desenho e toda a lore por trás de cada um dos personagens. Então, sem muita enrolação, vamos começar do começo e entender a história de O Segredo Além do Jardim, do início ao fim. Durante o primeiro episódio, Wirt e Greg acordaram em uma floresta misteriosa, sem saber como ou quando chegaram ali. Então, a fim de encontrar um caminho de volta para casa, eles começaram a explorar o desconhecido. Em um dos primeiros frames, é possível ver Beatrice observando os garotos desde o primeiro passo deles. E guardem que isso é muito importante. Dito isso, os irmãos acabam encontrando um lenhador em seu caminho. E bem, os meninos que já estavam se cagando de medo ficaram ainda piores ao ouvirem as gentis palavras do velho senhor, que afirmava que não adiantava tentarem fugir porque era impossível. Logo após isso, ele leva o Wirt e Greg até um velho moinho, que em suas próprias palavras estava abandonado. E com isso nós temos o primeiro mistério: quem eram os antigos moradores ou donos do moinho? Não é nada certo, apenas uma teoria, mas muitos fãs acreditam que essa casa pertencia a Beatrice e sua família. Pode parecer loucura, mas nós temos alguns detalhes que podem comprovar isso. Dentro do local é possível ver coisas que remetem à garota, como uma espécie de easter egg. E um exemplo disso é uma estátua miniatura de um passarinho, muito parecido com ela, em cima de um tronco de árvore. Continuando com o episódio, depois que chegaram a um local seguro com a ajuda do lenhador, os garotos acabam sendo atacados por um cachorro gigante, e no meio de sua tentativa desesperada de sobreviver, acabaram destruindo o moinho por completo. Mas bem, no fim, infelizmente deu tudo certo e o cachorro voltou à sua forma original. Agora, vocês se lembram que eu falei de que a abertura escondia muitos segredos? Então, o primeiro deles é sobre esse cachorro que os atacou, que é o mesmo que tem na abertura, que está do lado de ninguém mais, ninguém menos que a própria Beatrice. E essa é mais uma evidência que comprova que essa velha casa abandonada era da família de Beatrice, e o cachorro, mesmo após morte, estava ali como um guarda do local. No fim das contas, irritado com toda a destruição que os garotos causaram, o velho lenhador simplesmente os manda ir embora sem mais nem menos. E bem, sem muito o que fazer, os garotos acabam seguindo seu caminho. No episódio 2, nós começamos a ver quais são as verdadeiras intenções de Beatrice. Desde o primeiro momento de tela, nós podemos ver que ela está observando os irmãos, e isso tem um motivo. Tempos atrás, Adelaide ofereceu libertar Beatrice e sua família em troca dela arrumar crianças servas para ela. E bem, esses dois irmãos saudáveis eram a pedida perfeita, então ela decidiu os levar. Dito isso, no começo do episódio 2, Wirt e Greg acabam encontrando Beatrice presa entre os arbustos, pedindo por ajuda. E algumas pessoas acabam sugerindo que ela ficou presa de propósito naquele lugar, como um motivo para ela ficar junto dos garotos. No fim das contas, deu tudo certo, os irmãos a libertaram e eles seguiam seu caminho juntos em direção a Pottsfield, onde encontram aqueles mesmos avestruzes que nós vimos na abertura. Além também de um grupo de pessoas abóboras celebrando mais uma colheita bem-sucedida. A fim de encontrar pistas, os três entram na festa, porém uma garota abóbora comenta que eles ainda não estavam prontos para participar.
De início isso pode não fazer muito sentido e ela só estava querendo tirar eles dali, mas poucos minutos depois nós descobrimos que as pessoas abóboras são na verdade esqueletos fantasiados. E isso nos leva a ter certeza de que Greg e Witch ainda estavam vivos. Mas isso também nos leva a ter outras perguntas, como por exemplo, se eles ainda não estão mortos, como eles foram parar nesse local? Ou quem os levou? Agora vocês se lembram que na abertura nós podemos ver um gato conduzindo os avestruzes, certo? Então, nós podemos crer que Enoch, o líder das pessoas abóboras, é na verdade esse mesmo gato. Bem, seguindo com o episódio, Witch e Greg acabaram estragando a celebração, e Enoch os obrigou a fazer trabalho pesado em Pottsfield. E esse trabalho era escavar e desenterrar mais esqueletos para se juntarem com os outros na celebração. Uma coisa interessante sobre Pottsfield é que esse local servia como um cemitério para pessoas indigentes, ou sem informações. Bem, não é uma informação interessante, mas ok, é legal, né, de saber? Partindo para o episódio 3, Beatriz estava desesperada para levar os garotos até Adelaide. Ela estava tão louca que em um certo momento, Witch parou para amarrar seus cadastros, mas impacientemente Beatriz ordenou que ele voltasse a caminhar rapidamente e não amarrasse os cadastros. Esse é um ponto importante para esse episódio, então se lembra disso. Poucos momentos depois, eles encontraram uma pequena escola de animais, e Witch decidiu entrar e frequentar uma aula apenas para irritar Beatriz, enquanto Greg preferiu continuar pela floresta, e é lá onde ele acabou sendo atacado por um gorila gigante. Mas, felizmente, conseguiu correr e escapar para dentro da escola. Dito isso, depois da aula, todos os alunos se juntaram no refeitório, enquanto cantavam a canção e tocavam seus instrumentos. No entanto, isso só durou até o Sr. Langtree entrar e, cheio de raiva, confiscar todos os instrumentos. Esse velho senhor, com aparência brava e ranzinza, é na verdade o pai da professora, e o motivo dele ter confiscado os instrumentos era porque seu dinheiro tinha acabado, e sem nenhum dinheiro ele não tinha como manter a escola. Então ele preferiu vender os instrumentos para poder dar continuidade no sonho de sua filha. Bem, apesar dessa boa vontade que ele teve, infelizmente, Greg junto dos alunos da escola, fizeram um movimento muito interessante, dando uma festa beneficente e arrecadando assim muito dinheiro, o suficiente para cobrir os custos da escola por muito tempo, além de também ter dado uma nova perspectiva de vida para o velho Sr. Langtree. Nesse meio tempo, o grande gorila que atacou Greg antes aparece novamente e dá um grande susto em todo mundo. Agora vocês se lembram que Beatriz não deixou Witch amarrar seu cadastro antes? Então, no meio do desespero para escapar do gorila, o garoto acabou pisando sem querer em seus cadastros, caindo assim em cima do animal. E isso acabou revelando que ele não era o gorila de verdade, mas sim Jimmy Brock, o amor da professora Langtree. Além disso, tem até um pequeno detalhe dele dentro da escola, uma foto enquadrada como uma homenagem. Bem, e a história como ele acabou preso nessa fantasia de gorila é bem interessante. Para conseguir dinheiro suficiente para uma aliança de compromisso, ele se fantasiou de gorila e foi para um circo, mas com isso acabou preso dentro da fantasia e as pessoas fugiam de medo dele antes que pudessem falar qualquer coisa. E assim ele acabou preso por muito tempo, tanto que a mulher praticamente estava certa que ele morreu. Enquanto isso, Beatriz, que acompanhou de perto cada movimento dos garotos, começou a ter um sentimento de preocupação com eles, mesmo que fosse apenas um pouquinho, sabe? De qualquer forma, no episódio 4, depois de viajar escondidos em uma carroça de feno, Witch, Greg e Beatriz vão parar em uma velha taverna. Assim que entram, as coisas que já estavam confusas ficam ainda mais. Isso porque essa taverna não fazia nenhum sentido. Ninguém lá possuía nome próprio e eram chamados apenas por suas profissões ou títulos, como por exemplo, açougueiro e padeiro. Os únicos que não seguiam essas regras eram Witch e Greg, pois eles não eram daquela região. E mesmo sabendo que Witch possuía um nome próprio, as pessoas em volta não o chamaram assim, mas no lugar o apelidaram de Peregrino. Lá dentro, uma mulher acabou comentando que o velho lenhador não era uma pessoa boa, e que na verdade ele era a própria fera que vivia desconhecido. O que, bem, não chega a ser uma mentira, já que o lenhador é quem mantém a besta viva, mantendo aquela velha lamparina acesa. Mas mais pra frente a gente vai tocar nesse assunto certinho. De qualquer forma, Beatriz, que já estava do lado de fora, tentou reunir informações de um burro chamado Fred, mas acontece que Fred, bem, ele é burrinho, então não sabia falar. Foi então que ele escutou um barulho do lenhador vindo da floresta e decidiu ir atrás dele para conseguir alguma informação útil. Infelizmente, momentos depois dela entrar, um alto grito desesperado começou a ecoar por todo o local, e o Witch rapidamente se deu conta que aquele grito era de Beatriz. Então, sem perder tempo, ele monta em Fred e entra na floresta misteriosa, até que encontra Beatriz estirada no chão e o lenhador com seu típico machado em mãos. Além disso, no caminho é possível notar diversos detalhes intrigantes, como, por exemplo, o local que eles encontraram Beatriz desmaiada agora é o mesmo local que eles encontraram o lenhador pela primeira vez. Bem, depois de ouvir as palavras da mulher na taverna, a única conclusão que o Witch conseguiu chegar é que o lenhador era fera esse tempo todo. Desesperado para resgatar sua amiga, o Witch apagou sua lamparina e logo depois chuta do lenhador, queimando uma Edelwood, ou árvore de óleo, que estava próximo. Com isso, ele abriu uma brecha, pegou Beatriz e partiu montada em frente para o mais longe possível. No meio do caminho, Beatriz acordou e comentou que, na verdade, ela desmaiou porque bateu em algo enquanto voava. Ou seja, o velho lenhador
lenhador não teve culpa nenhuma e só estava no lugar errado na hora errada. Na verdade, ele tinha até pego Beatrice, que estava desmaiada no meio da estrada, e colocou em um tronco para evitar que ela se machucasse. Mas bem, deixando isso de lado, o problema agora é que, por ter batido a cabeça e acordado em um lugar estranho, ela não sabia onde estavam e nem como voltariam para a taverna. Mas é nesse momento que surgiu um herói e Fred misteriosamente começou a falar, comentando que não precisavam se preocupar, pois ele conhecia aquela floresta com uma palma de sua mão, ou melhor, de seu casco. E sim, ele se fez de idiota quando Beatrice foi conversar com ele antes, sem motivo nenhum, tá? Bem, voltando agora para o lenhador, nós descobrimos um pouco mais sobre seu passado e seu envolvimento com a fera. Como vocês puderam perceber, ele carrega para todo lugar uma velha lamparina. Não é somente porque a floresta é escura, mas sim porque a fera afirmou para ele que essa lamparina abrigava a alma de sua filha, e para mantê-la viva, ele passou a sua vida cortando as árvores de óleo. No fim do episódio, nós também podemos ver uma breve conversa entre o homem e a fera, onde o lenhador ordenou que ela ficasse longe dos garotos. Mal sabe ele que, né, vai dar muita merda. Partindo agora para o episódio 5, o grupo seguiu seu caminho em direção da casa de Adelaide, mas antes eles precisavam conseguir 2 moedas de ouro para poder pegar um barco. Então, por conta disso, foram até a casa de um homem muito rico e meio maluco, conhecido como Quincy Endicott. Beatrice, por sua vez, apresentou os garotos como o sobrinho dele. Sim, ela inventou uma história que Wirt e Greg eram sobrinhos dele. E bem, como eu disse antes, Endicott não batia bem da cabeça, e viver sozinho por muito tempo agravou ainda mais sua loucura, fazendo ele sofrer distúrbios de personalidade. Então ele acreditou na história toda. Sim, é isso. Mais tarde, naquela noite, o velho homem louco contou uma de suas histórias mais macabras. Certo dia, caminhando por sua gigantesca mansão, ele encontrou um cômodo que nunca tinha pisado antes. Ele sequer tinha memórias que construiu esse local. E o mais bizarro, lá dentro ele conseguiu encontrar uma pintura de uma linda mulher com um vestido azul. Até aí, tudo bem. O problema é que, segundos depois, ele começou a ver a mulher em sua frente. Não só uma vez, mas várias. Além disso, por estar muito tempo sozinho, ele acabou se apaixonando por ela. Greg, intrigado pela história, pediu para ele mostrar essa pintura e, para surpresa do garoto, assim que chegaram no local, ele também começou a ver a mulher. Com isso, nós descobrimos que ela é uma pessoa de verdade. E assim como Endicott, ela pensou que estavam vendo o fantasma. Mas acontece que a mansão dos dois era tão grande que ambos estavam interligados. E nenhum deles sabia disso. Depois dessa bagunça, Beatrice e Wirt passaram um bom tempo juntos, conversando e compartilhando os seus segredos e medos. E ao descobrir a verdadeira história dos garotos, ela começou a se preocupar ainda mais por cada um deles. E criou uma relação bem interessante a partir daí. Bem, no fim das contas, Greg recebeu as 2 moedas que precisava para pegar o barco. Mas por ser um idiota, ele simplesmente a jogou fora em uma fonte muito profunda. Honestamente, ele não teve motivo nenhum para fazer isso. Ele só fez porque é idiota. Seguindo a série, no episódio 6, o grupo entrou de penetra no barco. Mas por estarem fazendo muita bagunça, acabaram sendo descobertos. Numa tentativa de escapar dos policiais que começaram a os perseguir, Wirt, Greg e Beatrice se juntaram a um pequeno sapo e conseguiram escapar, tocando em uma banda no palco. Como nós vimos em um dos episódios anteriores, Wirt sabia tocar clarinete, e por conta disso foi convidado a tocar fagote, que também é um instrumento de sopro e muito parecido com o clarinete. Mas por ele não estar confortável de tocar algo que ele nunca tinha tocado antes, ele começou a se sentir muito mal, e Beatrice notou o quão incomodado ele ficava em sair de sua zona de conforto, então tentou ajudá-lo com palavras de apoio. Deixando isso de lado, momentos depois, o grupo encontrou o caminho para a casa de Adelaide, e é nesse momento que nós descobrimos que Adelaide é uma velha senhora que trabalhava para a fera do desconhecido, raptando crianças para usar suas almas e transformá-las nas árvores de óleo. Como nós falamos antes, Beatrice iria levar Wirt e Greg para ela, pois queria salvar sua família, e a única capaz de fazer isso era Adelaide, junto de sua tesoura mágica. Mas depois de passar tanto tempo junto dos garotos, descobrir seus medos, inseguranças, conquistar a confiança deles, ela sentiu que isso não era certo. Então, ao invés de dar os garotos, ela ofereceu a si mesma em troca de libertar sua família. Mas por conta do cruel destino, Wirt e Greg acabaram sendo presos pela senhora. Nesse momento, eles entenderam que tudo foi planejado por Beatrice desde o início, e acreditaram que ela nunca teve nenhum sentimento bom por eles. Infelizmente, antes que Beatrice pudesse explicar sua situação, os 2 garotos conseguiram escapar, fugindo para o mais longe possível, acreditando fielmente que Beatrice os traiu. Essa situação acabou afetando profundamente o Wirt, pois ele realmente começou a confiar em Beatrice, tanto que ela foi a única pessoa que ele desabafou e contou seus mais profundos medos e inseguranças. Ser traído por ela fez se sentir como um miserável, perdido em um local desconhecido e agora sem ninguém para confiar. Além disso, ele também perdeu toda a esperança que tinha de um dia escapar desse local. No episódio seguinte, depois de fugir desesperados para a floresta, Wirt e Greg acabaram reencontrando o velho lenhador, que lhes ajudou com boas palavras, pedindo para eles não perderem a esperança, já que a fera conseguia sentir o medo e a desesperança de seus alvos. E cara, esse aviso veio no momento perfeito para os garotos, porque o Wirt estava se sentindo extremamente desesperançoso depois que foi traído por Beatrice, e se por acaso continuasse dessa forma, ele seria facilmente capturado e perderia sua alma. Dito isso, tempos depois, os garotos entram em uma velha e assustadora mansão, onde morava uma jovem garota muito doente chamada Lorna e a titia feitiços. Isso não é muito bom, cara. Lá dentro, Wirt e Greg descobriram que essa tia malvada usava um sino para controlar
controlar a garota como sua escrava. Mas acontece que não é bem assim que as coisas funcionavam. Depois de algum tempo, eles acabaram descobrindo que Lorna era a verdadeira vilã, e a titia feitiça estava apenas tentando controlá-la para proteger os outros usando seu sino. No fim das contas, eles acabaram roubando o sino e usaram para expulsar o espírito maligno do corpo da garota. E agora eu já não sei se a tia era boa ou só queria uma escrava. Deixem nos comentários o que vocês acham. Partindo para o episódio 8, Witch ainda estava se sentindo mal com tudo que aconteceu e visivelmente já tinha perdido todas as suas esperanças. Então, como uma forma de fugir de seus problemas, ele tentou tirar uma soneca embaixo de uma árvore de óleo, enquanto Greg poderia fazer o que quiser. E é nesse momento que nós vemos o mundo com os olhos inocentes de Greg. Em seus sonhos, Greg se deparou com uma cidade voadora, onde ele salvou seus habitantes das nuvens do mal e em troca recebeu a ajuda da rainha da cidade. Não é nada confirmado, mas existe uma teoria que essa tal de rainha da cidade é a própria fera disfarçada, para manipular o garotinho e lhe dar uma falsa sensação de segurança. Depois que Greg salvou os cidadãos da cidade, ele recebeu um desejo da rainha, e o que ele pediu foi que seu irmão e ele pudessem voltar para sua casa. Mas acontece que a rainha comentou que já era tarde demais para seu irmão, pois ele tinha sido dominado e estava prestes a ser devorado pela fera. E Greg, como era um garoto inocente e tinha sido manipulado por essa falsa pessoa boa, acabou entendendo que era hora de deixar o seu irmão e seguir sozinho a partir de agora. Mas acontece que não, o Witch não tinha sido dominado pela fera, ele acabou conseguindo fugir facilmente da árvore de óleo que o dominava. Indo para o episódio 9 do desenho, nós conseguimos finalmente responder aquela primeira pergunta que todos nós nos questionamos, que basicamente é como os dois garotos chegaram na floresta desconhecida e macabra. Nesse episódio, nós temos um flashback do dia em que eles foram para o desconhecido. Antes de tudo acontecer, Greg estava em seu quarto criando uma poesia junto de seu amado clarinete, para expressar seus mais profundos sentimentos por Sarah, a garota que ele era apaixonado. Dito isso, Witch e Greg seguiram Sarah e seus amigos que simplesmente foram para o cemitério passar a noite de Halloween. Isso é muito estranho para mim, de verdade, eu morro de medo de cemitério. Mas bem, os irmãos tentaram se aproximar do grupo de Sarah e se esconderam atrás de 2 túmulos. E aqui nós conseguimos ver que o nome de uma das pessoas enterradas era Quincy Endicott. Ou seja, a teoria que o desconhecido é o local para onde as almas dos mortos vão ganha ainda mais chances de ser verdade. E aqui nós também conseguimos entender o sentido do nome da série, pois Greg e Witch subiram no muro do cemitério quando a polícia chegou para ver quem estava invadindo o local. E adivinha o nome do cemitério? Jardim Eterno. Em português não faz muito sentido, já que o nome do desenho é O Segredo Além do Jardim, mas em inglês, que o nome é basicamente Além da Parede do Jardim, essa teoria faz ainda mais sentido. Bem, voltando para a história, Witch e Greg pularam no muro para fugir da polícia, mas isso acabou não sendo uma das melhores escolhas, pois assim que fizeram isso, eles se depararam com um trem vindo em sua direção. Então, para fugir da morte iminente, os dois acabaram rolando colina abaixo, até caírem em um lago, e a partir daí, a história tem início. Voltando agora para o mundo do desconhecido, nós conseguimos descobrir que as árvores de óleo cresciam nas almas perdidas que foram reivindicadas pela fera. Com isso em mente, Witch, que tinha se libertado anteriormente da fera, acabou encontrando seu irmão Greg em um estado muito crítico depois que ele o abandonou anteriormente. Então ele tentou de todas as formas o resgatar, diferente do que ele tinha feito, né? Mas ok, ele é o irmão mais velho. Enquanto isso, o velho lenhador descobriu 2 verdades perturbadoras. A primeira é que as árvores de óleo que ele cortou durante toda a sua vida, na verdade, são cultivadas em cima das almas perdidas. E segundo é que aquela lamparina que ele acreditava abrigar a alma de sua filha, na verdade abrigava a alma da fera. Bem, nesse momento a fera entra em cena e com suas palavras manipuladoras ofereceu para Greg ser o próximo portador da lamparina. Isso é, se ele quiser salvar seu querido irmãozinho. Mas felizmente nós temos um final feliz nessa história, então Witch conseguiu salvar seu irmão no fim das contas e fugiu junto dos amigos que fez no caminho. O desenho basicamente se baseia completamente em Witch superando seus medos e inseguranças, e essa cena dele enfrentando a fera e resgatando assim seu irmão significa basicamente que ele enfrentou seus medos. Bem, resumindo tudo, Greg e Witch foram até a festa de Halloween em um cemitério. Notaram que a polícia chegou e poderia pegá-los, então eles pularam um muro para fugir, deram de cara com um trem a toda velocidade, rolaram colina abaixo, caíram no lago, perderam a consciência e ficaram em estado de vida ou morte, onde ficaram presos dentro da floresta do desconhecido. Na vida real, poucos segundos se passaram enquanto Witch estava inconsciente, mas dentro do sonho foram vários dias. Esses dias dentro do desconhecido foram muito importantes para o garoto, pois ele conseguiu superar o medo que sentia e se tornou uma pessoa melhor. Dito isso, depois desses poucos segundos se passarem, Witch acordou novamente e felizmente conseguiu salvar seu irmão do afogamento. Até que momentos depois eles são encontrados pelos policiais e seus amigos que os levaram até o hospital. Quando Witch acordou dentro do hospital, ele voltou como uma nova pessoa, sem medo e agora com muito mais coragem. Então ele conseguiu finalmente expressar seus sentimentos por Sarah, algo que ele nunca conseguiria fazer se não tivesse passado por tudo aquilo dentro do desconhecido. E dessa forma ele conseguiu seu final feliz junto de seu irmão e seus amigos. E uma coisa interessante é que dentro do desconhecido, Beatriz voltou à sua forma de humano e conseguiu salvar sua família, podendo viver mais uma vez feliz para sempre. Bem, depois de assistir esse desenho, ele se tornou um dos meus favoritos, logo depois de Samurai Jack, já que, ele é muito bem
bem escrito, tem detalhes tão pequenos que você não percebe se assistir só uma vez, mas eles estão ali. Além disso, o desenvolvimento de Witch é muito incrível, parece ser tão real, como se eu tivesse sentindo tudo o que ele sentiu. Então, dessa forma eu me despeço por aqui. Se você gostou, deixa um like e comenta qual o seu maior medo. Fiquem bem, bebam água e aproveitem a vida.